Bom, então vamos prosseguir agora. Retornemos ao livro de Atos. Vamos ler os versículos 3 e 4. Que diz: E indo no caminho para Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante aqui a expressão que Jesus usa, mostrando como ele se identifica com a sua igreja, né? Tudo que é feito ao cristão, seja bom ou mal, está sendo feito a Jesus. Ok? O comentário no nosso livro, eu deixei um comentário que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todo israelita desejava ouvir a voz de Deus, como acontecera com muitos no Antigo Testamento. Diante do impacto de um resplendor de luz do céu, que mais tarde foi descrito por Paulo como uma luz que excedia o esplendor do sol, e Paulo também disse que isso aconteceu ao meio-dia, né? Saulo percebeu ser algo sobrenatural e usou o termo Kyrios, Senhor, para se dirigir à voz que falava com ele. Certamente foi uma grande surpresa quando Saulo ouve: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Os judeus, eles tinham até uma expressão especial para descrever a voz de Deus falando. Até hoje, eles chamam de Bat-Kol. Bat-Kol, que significa voz divina. Vamos você pesquisar essa expressão na internet, Bat-Kol, Bat, né? B-A-T, Kol, K-O-L. Você vai ver que até hoje os judeus utilizam essa expressão para falar descrever voz divina. Então, assim como Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés e com outros homens em voz audível, né? Com Adão antes do pecado, então falava rotineiramente. Então, era o desejo de todo israelita. Era o desejo de todo israelita. Eu disse para vocês em outro período da aula, vamos relembrar. Talvez Saulo de Tarso conhecesse Jesus. Talvez Saulo de Tarso estava entre aqueles fariseus que ia debater com Jesus, fazer perguntas, provar Jesus. Saulo de Tarso, segundo a tradição, era um aluno de destaque, né, juntamente com Gamaliel, que era o grande mestre. Então talvez ele conhecesse Jesus. Talvez Saulo de Tarso tenha debatido com Estevão. Quando Estevão, no início do capítulo 7, final do capítulo 6, início do capítulo 7, Estevão está debatendo com grupos de israelitas ali. Talvez Saulo de Tarso estivesse entre eles. Tá ok? Então, Saulo de Tarso, ele estudou com Gamaliel. Provavelmente o ensino que Gamaliel passou para Saulo era um ensino limitado. Muito provavelmente Gamaliel não conseguiu interpretar corretamente a vinda do Messias, errou feio. Eu falo provavelmente porque ele pode ter interpretado, mas ficou com medo de anunciar que a era do Messias estava chegando, porque se ele fizesse isso, Herodes pegava e matava. Ninguém podia falar no Messias. Ok? Então a gente fica entre essas duas possibilidades. Se ele interpretou corretamente, ele pode até ter passado esse segredo para Saulo de Tarso. Então ficamos no campo da possibilidade. A verdade é que quando Saulo, né, tem esse impacto, tá bom? Ele já se dirige àquela voz chamando de Senhor. E sempre lembrando, qual o idioma Paulo está falando? Ele está falando grego,
está falando aramaico ou hebraico. Nós sabemos que ele falava bem todos esses idiomas. Mais tarde ele vai dizer que a voz de Jesus, Jesus falou com ele em hebraico, em língua hebraica. Muito provavelmente o hebraico mesmo. Lembrando que o hebraico, ele é, para os israelitas, uma língua sagrada, porque eles acreditavam, e faz sentido acreditar assim, que foi a língua original da humanidade. A língua que Deus ensinou a Adão. Quando Deus foi ensinar Adão a falar, qual teria sido a língua que Deus ensinou? O hebraico. Faz sentido acreditar assim. Então os israelitas acreditavam que o hebraico era o idioma sagrado. Então o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus falou com ele em hebraico. Tá bom? Nós vamos estudar isso mais à frente, mas se você quiser ler agora, vamos abrir aí, vamos ler agora Atos 26, versículo 14. Que diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, a língua que Jesus usou para falar com Saulo era a língua hebraica. E isso até os outros israelitas que estavam com ele, porque ele, como uma autoridade dos sacerdotes, ele tinha soldados juntamente com ele. Jesus falando em hebraico, eles não entenderam, porque era raro alguém que falasse hebraico. Só mesmo um erudito, no caso discípulo, né, de Gamaliel, um dos estudiosos das Escrituras. Saulo de Tarso era um dos poucos que falava hebraico. Nós teremos um exemplo lá em Atos 22, em que Saulo vai estar correndo o risco de ser, Paulo, melhor dizendo já, né, vai estar correndo o risco de ser apedrejado, e ele querendo falar ao povo. E qual foi a estratégia que ele usou? Para que o povo fizesse silêncio, ele falou em língua hebraica. E quando o povo ouve o hebraico, que para eles era uma língua sagrada, não podia ter alvoroço quando alguém estava falando o idioma de Deus, que era o entender deles, né? Bom, então, aqui, quando Saulo fala para eles, fala para Jesus, né? Fala: quem és, Senhor? Chamando ele de Senhor, ele falou ou em aramaico, ou ele falou em hebraico. E se ele falou em aramaico ou em hebraico, que era o idioma popular que se falava, muito provavelmente esse Senhor aqui, que eu falei para vocês, no grego está escrito Kyrios, ok? Muito provavelmente ele usou o termo hebraico Adonai, que é o termo hebraico que equivale ao grego Kyrios. Kyrios se traduz por Senhor. Adonai, do hebraico, se traduz por Senhor, ok? Então, certamente ele usou esse termo Adonai. Bom, vamos ao versículo 5, né? Que aí Paulo diz, né? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Bom, lembra que eu falei para vocês que Gamaliel, ele pode até ter tido a interpretação correta sobre a vinda do Messias, mas ter medo de falar, porque era risco de morte. Era risco de morte, que Herodes mandava matar mesmo. Assim como ele tentou, no caso, o pai do Herodes atual, né? Agora quem está governando Israel é Herodes Antipas, e ele sabia que o pai dele tinha tentado matar o Messias. E Herodes esteve diante de Jesus, desprezou Jesus como Messias. A pregação de Jesus, a história de Jesus era bem conhecida de Saulo de Tarso, de Herodes. Então agora, com esse encontro poderoso,
Saulo de Tarso vai mudar a sua atitude. Como eu disse, nós não sabemos qual foi o conhecimento que Gamaliel passou para ele. Provavelmente não passou o conhecimento de que a era do Messias deveria chegar. Ele já estava no tempo do Messias chegar. Provavelmente não. Mas existe a possibilidade dele ter interpretado, eu considero pequena, mas existe a possibilidade dele ter interpretado, mas não falar porque era risco de morte. E geraria uma grande confusão em Israel, né? O versículo 6 diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E provavelmente novamente chamou de Adonai, né? Falando em aramaico ou hebraico, lembrando que o aramaico é muito próximo do hebraico, então teria falado, provavelmente o diálogo está acontecendo em hebraico. Saulo falava hebraico com fluência, né? Então provavelmente está acontecendo em hebraico. Então ele disse, vou ler como se fosse em hebraico, né? Adonai, que queres que faça? E disse Adonai, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Bom, lembrando que nesse momento, ele já está cego. Ele não consegue ver. E isso impacta ainda mais o homem. Porque coisa terrível para o homem, ele perder a capacidade de enxergar. Então, nesse momento, ele está cego. Ok? Bom, o versículo 7 diz: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Bom, eu sempre assim, trago para vocês alguma questão do grego, do hebraico, porque muitas vezes o português ele cria uma dificuldade, né? É difícil você trazer, principalmente aqueles idiomas antigos, que às vezes uma palavra, ele era conjunção de palavras. Eles juntavam às vezes 2, 3 palavras em uma só. E aquela palavra, né, única, ela tem um significado muito longo. Ok? Então, esse versículo 7, vocês poderão encontrar comentaristas que dizem que teria uma contradição nesse versículo. Aí eu vou explicar aqui agora, né? Então, vamos ao nosso livro, que eu trago o texto aí de um livro que é conhecido como Joias do Novo Testamento Grego, é o título do livro. O comentário do livro diz: e os varões ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. É o versículo 7, né? Esse texto tem gerado muita dúvida, pois Paulo discursa em outro momento dizendo: os que estavam comigo viram, mas não ouviram a voz. Os textos em português se contradizem. Então observe, eu não estou dizendo que a Bíblia se contradiz. A tradução é que tem um problema. Então, quando nós estudarmos bibliologia, vocês verão que nós dizemos que a Bíblia em si, ela não tem contradição, ela é a palavra de Deus, a perfeita palavra de Deus. Mas na tradução, as traduções, elas vão acontecendo e sofrendo correções, então na tradução pode acontecer uma contradição. Um exemplo é esse aqui. Enquanto Atos 9,7 diz, tá bom, que eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. E lá em Atos 22,9 diz que estavam com eles, viram, mas não ouviram a voz. Não? E aí eu botei, os textos em português se contradizem. E abaixo eu coloco a citação de um livro sobre grego, que eu recomendo a vocês, Joias do Novo Testamento Grego. Ele diz: no grego de Atos 9, versículo 7, a palavra traduzida como voz está no caso genitivo,
enquanto que em 22:9 está no acusativo. A regra gramatical nesse particular estabelece que na primeira vez a voz foi ouvida apenas como um som. O sentido das palavras não foi compreendido. E até uma pausa aqui, até porque está sendo falado em hebraico, né? Está sendo falado em hebraico. Os homens que estavam com Paulo ouviram o som, mas não entenderam as palavras que nosso Senhor dirigiu a Paulo. Mas na segunda vez, a regra diz que não apenas a voz foi ouvida, mas as palavras não foram compreendidas. Assim, os homens que estavam com Paulo não ouviram a voz de modo a entender as palavras. E está a citação aí no rodapé para vocês, Joias do Novo Testamento grego. Ele faz uma explicação interessante. E uma coisa importante é que a voz falou em hebraico. Então eles ouvem, mas não entendem, porque era raro alguém entender hebraico. Até porque hebraico nós sabemos que é um idioma complicado, é um idioma difícil, né? Ok? Bom, prosseguindo, vamos retornar à leitura no livro de Atos, o versículo 9. Atos capítulo 9, versículo 9. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Ou seja, aquela cegueira temporária que Saulo de Tarso está enfrentando, é claro que ela causa um mal-estar. Não sei se vocês já estiveram na situação de estar assim dentro de um prédio e acabar a luz. Eu me lembro no ano de 1996 teve um blackout em todo o estado do Rio de Janeiro. Teve algumas torres que pegaram fogo e eu estava no centro da cidade, no 8º andar de um prédio. O único local que tinha luz era o farol dos carros na rua, né? Só que lá no 8º andar não chegava. Irmãos, é uma agonia, uma coisa estranha, porque as pessoas se falando, você vê que tinham pessoas que estavam próximas de você, aquela expressão, não enxergando um palmo diante do nariz, as pessoas falando próximo, mas você não enxergava as pessoas. E é algo que dá uma certa agonia. Agora imagine a pessoa assim no campo e sem conseguir ver. Então ele estava realmente em agonia, porque teve aquele impacto, e agora viu que aquele homem que ele estava perseguindo, né, ou perseguindo os seguidores daquele homem, aqueles seguidores que diziam que a profecia sobre a vinda do Messias já tinha se cumprido e Israel não o recebeu. Certamente Saulo de Tarso conhecia as 70 semanas de Daniel. Eu disse para vocês numa outra aula que os saduceus, que os sacerdotes desses dias, no caso Caifás e Anás, eles eram saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam no livro de Daniel como sendo inspirado por Deus. Eles não acreditavam no livro do profeta Isaías como sendo inspirado por Deus. Mas os fariseus acreditavam. Então Saulo de Tarso, ele certamente estudou o livro de Daniel, acreditando que era um livro inspirado por Deus. E o livro de Daniel dizia claramente, olha, em 69 semanas, ou seja, em 483 anos, desde a ordem para restaurar Jerusalém, o Messias morre. Isso estava na profecia de Daniel. Certamente Saulo de Tarso estudou esse livro, com certeza estudou. Então já era a hora dele repensar, tanto que em Damasco ele imediatamente vai começar a pregar o evangelho. Já vai começar a defender Jesus como Messias, pela experiência que ele passou e pelo conhecimento, porque esses 3 dias que ele está ali nessa cegueira, né? Cegueira literal, sem conseguir ver,
com certeza a sua mente está percorrendo tudo que ele estudou das Escrituras, do livro de Daniel, do livro de Isaías, Isaías 53, Daniel 9, Isaías 7. Então, a pessoa conhecendo o texto, conhecendo a profecia, conhecendo a mensagem, de alguma maneira ele já está revendo a interpretação que Gamaliel lhe teria passado. Ok? Nós sabemos que a partir aqui de Damasco, ele depois vai dizer que ele foi para a região da Arábia e ficou 3 anos lá, reestudando a palavra de Deus, para realmente reinterpretar esses textos e, principalmente, procurar a igreja no Antigo Testamento. Nós sabemos, Isaías 65, você encontra a igreja, né? Levítico capítulo 23, né? Quando fala lá do tempo determinado do Pentecostes, ou tempo determinado da semana, quando Deus disse que os gentios participavam, significa que a era dos gentios, né, estava chegando. Existia um tempo para os gentios. Então ele tinha que reinterpretar isso tudo. E como grande conhecedor das Escrituras que ele era, por isso também ele será o grande doutrinador do Novo Testamento, né?